Então, para com isso, gente. A gente está falando sério, a gente quer resgatar o Brasil. Entramos num momento bastante especial, já pedindo para você deixar o seu like, seu joinha, muda tudo para gente, sua inscrição aqui no canal do Braddock Show, porque é hora de uma boa conversa, né, com essa bancada maravilhosa e com a oportunidade que temos de ter aqui conosco o Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E vamos falando sobre as raízes culturais do nosso Brasil de hoje. Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, descendente da família imperial brasileira, defende que a identidade cultural do Brasil está enraizada em valores de prosperidade, liberdade e paz. De fato, olha, o que aconteceu com esse governo foi uma tragédia para o Brasil. E eu espero que essa tragédia a gente aprenda com ela. Como eu já tenho falado até em comissão especial, a maior tragédia é não aprender com as tragédias. E nós estamos vivendo uma tragédia política, estamos vivendo uma tragédia social de apoio a um governo que eu julgo criminoso, né, com toda a sorte de ineficiência, incompetência e corrupção aberta sendo praticada em todos os níveis do país, dos níveis institucionais do país. Isso é grave. E o que acontece com o tempo, isso acaba se normalizando por uma parcela mais acomodada da população. A população, em geral, não é ativista. A população, em geral, não é conectada com a política, com os políticos, com tudo que acontece em Brasília ou na sua comunidade. Então, isso que é o grande risco, é que você tenha uma parcela que seja acomodada e assuma isso como sendo o novo normal, e que o país é um país corrupto, e que o país é um país ineficiente, atrasado, e que ele como indivíduo, ele também é isso. Ele também é corruptível, ele é atrasado, ele não vai sair desse lodaçal que se encontra. Então, todo esse efeito de valor é que a gente precisa combater. E quem é que deve combater isso? Aqueles que têm consciência, aqueles que agem na política, seja como um civil, seja como um político eleito, como é o meu caso. Então, nós temos aqui um grande desafio. Nós nunca fomos um país que nasceu para perder. Nunca. Em nenhum momento da nossa história tinha aquela consciência, não, isso aqui é um país de corrupção, de perdedor, de prostituição e de tudo quanto é crime, para tudo dar errado. Não, muito pelo contrário. Muita coisa tem que dar certo para se estabelecer um país continental do nosso tamanho. Muita coisa precisou dar certo para a gente ainda ter um tecido social que fala a mesma língua, que se entende, que se considera um cidadão brasileiro. Isso é uma construção social que é a nossa vitória. Isso é vitória da própria sociedade, da consciência que brota naturalmente da sociedade. Não é Estado nenhum que cria. No entanto, foi necessário, sim, um Estado formador, positivo, que de fato queria expandir, queria mais território, queria proteger aquilo que conquistou. Certamente que sim. Isso existiu no início do nosso país. Mas o que acontece nessa nova vertente, que nós vimos até no século XX, é de um outro modelo. É do modelo contra as nações. Não é só o Brasil que sofre desse problema. É uma ideia de que as nações são inimigas da sociedade. O Estado-nação, esse é um grande problema, não pode ser protegido. Temos que pensar em povos, em territórios que migram tranquilamente de um lado para outro, uma sociedade global. Então, essas ideias que brotaram no século XX nada mais eram do que ideias do século XIX, do marxismo do século XIX, que teve sua maturação prática no século XX. Mas, como o Serrão colocou aqui no início da sua fala, todas essas ideias, a velha esquerda, a nova esquerda, já faliram. E nós voltamos agora a nos reconectar com aquilo que sempre deu certo, que é a ideia do Estado-nação, a ideia de você ter uma pátria forte, de você ter uma sociedade forte e livre, combatendo e protegendo esse território e essa ideia de país. É isso que está em jogo, é a própria ideia da cidadania, a própria ideia do Estado, de que ele não serve para nada e de que ele é, de fato, um grupo corruptível que vai jogar a sociedade na berlinda. Isso é derivado de um problema somente. A sociedade está menos organizada e ela é a sociedade majoritária está menos organizada do que os criminosos minoritários. Lembrando, toda ação precisa
de muita organização, muito foco, muita coesão. E você consegue isso em grupos menores. O Estado já é essa concentração. E o que aconteceu nesses últimos períodos com essa esquerda fascista, e que segue exatamente o modelo fascista? Eu vou até fazer referência aqui ao que aconteceu na Alemanha em 1933. O nazismo estava perdendo. O nazismo nunca foi majoritário nas eleições que precederam 1933. Tinham menos de 40%, 30%, 35%, e foram perdendo, chegaram a bater 31%, 32%, estavam caindo. Mas o que eles fizeram? Eles eram organizados e focados. E os outros partidos que representavam 70% do eleitorado, esses eram difusos, desorganizados, e não conseguiram se proteger e proteger o seu Estado contra essa tomada do poder que foi o nazismo em 1933. Uma vez que você toma o poder do Estado, o Estado já é uma concentração, já cria aquela baixa entropia, né, de controle. Então, essa força, ela consegue ser totalmente assimétrica numa sociedade que, ao longo dos anos 30, foi se acomodando àquela realidade daquele grupo minoritário. Então, a gente está vendo meio que um reflexo disso agora no modelo praticamente igual. Uma tomada sistemática do aparelhamento geral do Estado. Isso a gente já é a segunda vez que estamos vendo isso. Essa é a tragédia, estamos vendo isso pela segunda vez. Precisamos aprender isso para não ter nunca mais uma terceira, quase uma quarta no futuro. As gerações precisam entender isso. No Brasil, o mesmo modelo foi aplicado de 2002 e agora, de novo, está sendo aplicado a partir de 2023. É isso que a gente tem que combater. É um modelo centralizador, controlador. E isso é contra a sociedade brasileira. Isso também vai destruir o Estado brasileiro. Não vai sobrar nada. O que pode acontecer é uma situação que a China viveu e que a China sabe lidar muito bem, que é se tornar um Estado fracassado. É aquele Estado que se deteriora, que se fragmenta em facções, como é a Síria hoje, como é a Líbia, como é a Venezuela, como foi a Colômbia até pouco tempo atrás, na mão dos narcotraficantes, talvez está voltando agora de novo, como está sendo o México, um Estado fracassado praticamente, um fantoche do narcotráfico e de várias facções. É isso que a gente não pode deixar o Brasil cair nisso, temos que aprender. O Brasil nasceu para ser um país imperioso, uma sociedade muito positiva e uma missão humanitária e também uma mensagem para as outras sociedades, que aqui pode ter um povo trabalhador, legal, gente boa, acolhedor e que não precisa fazer guerra. Mas se for para ter guerra, que vá para a guerra, que saiba se defender e que saiba defender aquilo que vale a pena. Porque hoje nem isso a gente tem o direito de fazer. De qualquer maneira, desculpa aqui o longo monólogo, espero estar ajudando e não distraindo aqui a todos, mas é que eu acho que, de fato, esses próximos 2 anos vamos ter crise. E essas crises não estão na mão da sociedade, não foi causado pela sociedade, mas está sendo causado por um grupo criminoso que hoje comanda o Estado brasileiro. Temos que aprender a usar essa oportunidade para criar o impasse necessário para que a gente tome o Estado de novo, para que a gente tenha um governo em 2026, uma mudança positiva a partir de 2026, que resgate tudo isso que eu mencionei, de como construir uma nação que a gente já foi. Infelizmente, na mão desses que estão ocupando agora, o plano deles é destruição total, é totalmente egoísta. E olha, a opção de não fazer nada é muito pior do que a opção de fazer, meus caros. Porque a China, como eu mencionei, se transformou num Estado fracassado, e você fala assim, mas isso foi durante um período curto. Não, 100 anos. 100 anos demorou para ela se reconquistar a ser um Estado, mais uma vez, digno. E claro que, infelizmente, dentro de uma situação também de guerra civil, lá com Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, mas, de qualquer maneira, se libertaram de tudo aquilo que aprisionava eles naquela total deterioração do Estado e deterioração da sociedade. Não queremos ver isso. Já estamos vendo muitos estados fracassados no mundo, não podemos nos tornar isso, muito pelo contrário. Precisamos usar esse momento para atingir a nossa grandeza. E, para isso, programas como esse são fundamentais. Muito obrigado aqui pelo tempo que está me cedendo aqui, está fazendo essa introdução a esse grande tema aí. Muito obrigado. Fundamental, Luiz Felipe. Agora, nós precisamos, sem dúvida alguma, resgatar os nossos princípios conservadores e cristãos
para então encontrar um caminho para uma sociedade mais justa e desenvolvida. Isso Felipe coloca que em algum momento a gente vai ter que lutar. O brasileiro está preparado de fato para isso? Ele terá que ser provocado para isso? Qual a tua leitura para a gente de fato encontrar essa sociedade mais justa e desenvolvida, Constar? Boa questão. O Príncipe, nosso deputado aí, trouxe muitos pontos interessantíssimos na longa digressão e dá para fazer aqui um bate-papo de 6 horas só sobre um dos pontos, né? Por exemplo, ele mencionou o globalismo, que é uma ameaça hoje à soberania das nações. Esse conceito de cidadão do mundo que o Obama repetia. Eu sou um cidadão do mundo. Isso, o livro, por exemplo, do Mário Vargas Llosa, O Chamado da Tribo, o Vargas Llosa, como um liberal sofisticado, ele também é contra o tribalismo. E os tribalismos são perigosos às vezes. Mas eu acho que às vezes o liberal ficou meio sem bússola e ele saiu de 8 para 80. E ele passou a rejeitar esse conceito de território, de nação, de sociedade. Ele acha que todo indivíduo é igual no mundo todo e vamos todos falar a mesma língua, que é a língua do mercado livre, e tudo vai ser como em Davos. E não é verdade isso. Então é preciso resgatar, sim, esses conceitos mais territorialistas e de valores comuns, língua e história, folclore, mitos fundadores. Tudo isso é muito importante, né? Que é onde o conservador vem resgatar o liberal, digamos assim. Eu acredito muito nessa união, Pitório. Essa é a união que está faltando. Respondendo a sua questão de bate-pronto, não, o povo brasileiro talvez não esteja pronto para isso. Nós temos um despertar muito recente, sequer para questões mais básicas do que estamos discutindo aqui, do papel do Estado, do indivíduo. É muito recente tudo isso. E de repente, nós estávamos colocando o país nos trilhos e fomos atropelados pela volta da quadrilha, que é uma minoria barulhenta, aparelhada, né, e criminosa. Isso é muito verdade, que o Luiz Felipe falou. Por acaso, hoje eu escrevi no meu X, e eu não gosto de nenhum fatalismo aqui. Aquela coisa de que o Brasil é lindo e Deus virou e falou, espera para ver o povo que eu vou colocar. Isso não é verdadeiro. Agora, eu coloquei a seguinte frase, que também não é 100% verdade, porque é o que o Lula repete sobre as elites, né? Mas as pessoas vão entender o meu ponto. O Brasil é abençoado por Deus e amaldiçoado pela elite podre. O que eu estou chamando de elite podre aqui é exatamente essa minoria organizada que tomou um estado de assalto. Hoje chegou a mim um vídeo desejando feliz 2025 do ex-governador Sérgio Cabral. Ele está livre, leve e solto, tomando água de coco, virou influenciador. O cara foi condenado a 400 anos de prisão, gente. O cara é réu confesso, ficou viciado em roubar. Esse cara está solto, eu estou censurado e ele não, no Brasil. Então, dá vontade de virar e falar, pô, um país que trata assim alguém como eu e assim alguém como o Sérgio Cabral não me merece, tchau. Mas não, isso não é o retrato do Brasil e não pode ser. É uma elite podre, que fez o L, que sabia o que estava fazendo. O Luiz Felipe lembrou aí que o Partido Nazista não chegava a 40. Na última vitória mais representativa foram 36%, se eu não me engano. Então é exatamente isso. E eles fizeram da Alemanha o que fizeram. Então nós estamos falando de uma minoria, que seja 1/3 do povo, da elite, 1/3 dessa combinação. O cara que quer acreditar em chuva de picanha, com o malandro que está dando um golpe, né? Que está querendo se dar bem ali. Mas esse é 1/3. E os outros 2/3? Pô, tem muita gente boa no Brasil. Então é isso que a gente tem que resgatar. Não é com Aécio Neves, que veio dar uma entrevista aí dizendo que o centro precisa se unir, ele que teve 50 milhões de votos, o Bolsonaro não é bom um cabo eleitoral. Vai plantar batata ou fazer outra coisa, vai plantar farinha. Vai plantar farinha que a sua carreira terminou, Aécio. Terminou, não cheira bem esse tipo de comentário. Então, não dá para enganar mais a turma, porque a parcela do povo que não é alienada, que não fica se informando pela Globo News, essa parcela é grande. Essa parcela é muito significativa. E esse pessoal está ganhando musculatura intelectual, graças a programas como esse, graças a cursos, a livros que a gente está vendo aos montes por aí de conservadores, de influenciadores. Esse pessoal não quer mais aguentar ladainha da aliança tucanopetista, falso liberal,
falso centro que fala eu sou contra as polarizações, nem Lula, nem Bolsonaro. E esse cara acha o Luiz Felipe um radical, um bolsonarista. O Ricardo Salles, o Nicolas, ele quer escantear toda a direita. Ele quer voltar com a estratégia das tesouras, com um teatrinho mequetrefe, de uma democracia fingida, de que tá ali o Eduardo Leite vai representar a direita contra a Gleisi Hoffmann e vamos pro voto. Não, a gente quer o Luiz Felipe como candidato ao Senado, ou à presidência, ou à volta da monarquia, que teria talvez meu apoio também. Então, para com isso, gente. A gente está falando sério, a gente quer resgatar o Brasil. E para isso a gente precisa se livrar dessa minoria, dessa elite podre, dos Armínio Fraga da vida, que vieram fazer o L com aquela cara de pau do João Amoedo. Esse pessoal é que não vale nada. Mas tem muita gente boa no Brasil. E a gente está aqui dando voz a essas pessoas. Eu estou vendo, eu estou sentindo. Eu estou vendo a comoção com o caso da minha doença, do meu diagnóstico. Eu estou vendo que tem muita gente boa nesse Brasil. As pessoas querem um Brasil decente, querem resgatar, sabe o quê, Pitoli? As virtudes cardeais, as virtudes históricas lá da Grécia Antiga, do cristianismo, a prudência, a coragem. São os valores que a gente gosta de reproduzir em família, criar nossos filhos inseridos nesse arcabouço cultural. É isso que a gente está lutando. Contra o quê? Contra uma turma que quer destruir a nossa religião, a nossa fé, as famílias, as tradições. Esse pessoal odeia tudo que nós estamos tentando conservar. Então o Brasil precisa de uma aliança de conservadores, de liberais, que entendam a importância desse entorno de valores morais, né? Que a liberdade do indivíduo não sobrevive num vácuo de valores. E é isso que nós estamos precisando hoje. Mas nós estamos num momento ainda mais incipiente nessa guerra cultural. Então calma. Não vamos cair em fatalismo aqui, já era, nunca vai ter jeito, o Brasil é isso aí. Não, pô, o Brasil é Sérgio Cabral e Lula. Eu não quero acreditar nisso e não consigo acreditar nisso. Não posso acreditar nisso. Tem muita gente boa e eu vejo. Então, essas pessoas têm que se reerguer e lutar para restaurar um Brasil decente, do qual tenhamos orgulho e não vergonha, como sentimos hoje, com toda razão, porque está na mão dessa quadrilha. Serrão, e no teu ponto de vista, qual o papel da família, o papel da religião e da moralidade na construção desse futuro próspero e estável que nós almejamos, Serrão? O papel é entender a realidade. Porque o que acontece? Olha, o Luiz Felipe ainda agora, ele marcou um gol que foi uma bicicleta tripla carpada. Quando ele lembrou para todos nós que nosso companheiro Xi Jinping, tem um projeto fascista de gestão do Estado, opa! Quem tem um projeto idêntico é o Partido Nacional dos Trabalhadores da Alemanha do Brasil, tal de PT. É igualzinho, é o mesmo projeto, a gente tem que lembrar isso, porque as pessoas às vezes não identificam. O PT malandramente xinga o inimigo político dele de fascista. Só que fascista é o PT. O PT é que é Estado pelo Estado para o Estado, que é o conceito do fascismo. Então a gente aqui está abraçando quem? O camarada Xi Jinping, o modelito Xi Jinping. É isso que a gente tem que lembrar. E esse modelito Xi Jinping, ele é perfeito para o modelo brasileiro que está implantado. O Brasil é comandado por uma oligarquia rentista medieval, que não pensa no povo, que não tem projeto de desenvolvimento verdadeiro. Então o que a gente está fazendo agora é estamos vivendo um momento curioso no mundo. Vem aí o lourão Donald Trump com mudança de paradigma total. Vem aí uma evolução tecnológica impressionante. A gente vai ter daqui a pouco o sindicato dos robôs, porque a inteligência artificial, ela que vai estar na fábrica, tocando a fábrica, não vai ser mais aquele operário que precisa da CLT. Então esse mundo vai mudar totalmente e a gente tem que entender isso. Que a gente aqui tem que pensar um projeto estratégico de nação, tem que discutir, começar a debater uma nova Constituição. E aí é por isso que eu exalto muito o papel do meu amigo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, porque ele está tocando esse projeto aí.
do jeito que dá, do jeito que pode, com uma minoria consciente, mas esse projeto já está andando, pessoal. Então esse que é o ponto fundamental. Então primeiro, a gente tem que entender o que é o Brasil, qual é o nosso papel, por que é bom ser brasileiro, né? Entender as virtudes do povo brasileiro. Por isso que eu até recomendo, toma uma vacina contra a esquerda, leia o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. A esquerda odeia aquele livro, porque o Darcy Ribeiro mostra ali as virtudes originárias desse povo brasileiro, que é exatamente isso que o Luiz Felipe tem sido um cara brilhante em demonstrar, em todo o seu trabalho, em toda a sua obra. Então é esse ponto que a gente pegar, o lado bom do brasileiro e avançar com ele. Neutralizar o rentismo medieval, que é a desgraça do Brasil, aquele esquema que vive do esquema do endividamento estatal para eles lucrarem e a gente se arrebentar o tempo todo. A gente só paga imposto para sustentar esse esquema, a tecnocracia que eles operam, a juristocracia que agora descobriu que pode ter um poder acima da tecnocracia, acima do executivo e do legislativo. Então são discussões que a gente tem que levar muito a sério. O brasileiro tem que entender isso. O bacana, Pitolli, é que a gente está evoluindo, a gente começou a entender o nosso papel nesse jogo. Por isso que a gente tem que debater. Mas vamos demorar a ter uma Constituição? Vamos demorar mesmo. Estados Unidos demorou 13 anos, teve guerra, tiro, porrada e bomba para ter a deles, bacana, que vigora até hoje. A gente aqui no Brasil quer ter a solução mágica. Alguém vai fazer a Constituição e nós vamos surfar nela. Ou então vamos fazer um congresso prostituinte que vai nos dar uma Constituição igual a de 88. Não é isso que a gente quer. A gente quer debater, a gente quer entender que Brasil queremos, que projeto de nação precisamos e desejamos ter. Então, Luiz Felipe está de parabéns, que ele é o cara que está ajudando a tocar esse tipo de projeto.